Para você ter uma noção de quanto tempo Jesus tinha de distância para o dilúvio, é mais ou menos o tempo que nós temos para Jesus, né? Quando a gente pensa, nossa distância entre nós e Jesus, era um pouco da distância entre Jesus e Noé, né? Essa lacuna aí de 2000 anos, mais ou menos, para o caso de Jesus era um pouquinho mais. O dilúvio realmente aconteceu? Isso é verdade? Isso é um mito? Será que essa é uma história que está aqui na Bíblia com algum propósito de trazer só uma lição, mas é um evento simbólico? O que a gente pode dizer? Vou repetir alguns argumentos que eu já trabalhei naquela outra vez. Todo mundo tem uma visão de mundo com base nos seus princípios. A maneira como você enxerga o mundo e enxerga as coisas ao seu redor define como você faz a leitura de tudo. Então, quando a gente pensa no dilúvio, a gente está lidando com evidências. As mesmas evidências que o mundo oferece para nós, cristãos, oferece para um cientista. Mas as pessoas chegam a conclusões diferentes. Como pode uma pessoa acreditar que o mundo foi criado e a outra, olhando para o mesmo mundo, para o mesmo universo, chegar à conclusão de que ele evoluiu? Como pode a mesma evidência gerar opiniões tão distintas? Do mesmo modo que isso acontece para a criação, acontece também para o dilúvio. Então, todo ser humano, ele pode ser um teólogo, ele pode ser um cientista, ele pode ser de qualquer outra área. Ele é influenciado pela sua cosmovisão, a sua maneira de olhar as origens, a criação e todas essas coisas. Então, os nossos pressupostos, ou seja, aquilo que eu imagino que seja verdade, as coisas que para mim têm peso e valor, elas definem o modo como eu olho para mim mesmo e para o mundo ao meu redor. E aí esse argumento, essas evidências estão disponíveis, mas você pode estudar o quanto for sobre o dilúvio, e isso não vai ser suficiente para convencer alguém que não crê em Deus, porque no final das contas, a fé é ainda a nossa maior aliada. Nós precisamos de fé para acreditar nas coisas que a Bíblia afirma. Por quê? Porque eu não vi. E o cientista? Do mesmo modo. Quando o cientista propõe um mundo que começou lá no Big Bang e tal, ele precisa também da mesma fé que nós precisamos. Então, tanto o cientista dentro do laboratório, elaborando seus cálculos matemáticos, ele necessita da fé, assim como nós também necessitamos. E nem Noé estava isento disso. Noé também precisou de fé, porque o escritor aos Hebreus vai dizer, né, que pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, que a chuva, a inundação era uma realidade que nunca tinha acontecido no planeta, Noé, quando Deus disse para ele, vou trazer águas e vou inundar toda a superfície da terra, construa um barco que você vai ser salvo. O que Noé precisou ter? Fé, para acreditar que isso ia acontecer conforme Deus estava dizendo, e essa fé levou ele a obedecer, construir o barco. Então, quer dizer, se nem Noé, que era o cara que ouviu Deus, que presenciou a situação toda, se nem ele estava livre de precisar de fé, por que nós estaríamos? Então, a fé continua ainda sendo a nossa grande aliada. E aí, tem várias interpretações quando a gente pensa no dilúvio, né? Tem uma interpretação que é chamada literal, uma que é chamada de mito, e uma que tenta ficar entre essas duas. Seria parcialmente literal. O que é o mito? Mito é fácil a gente saber o que é, né? Mito é aquela história que não é verdade, mas que ela é inventada com um propósito. Então você, quando era pequeno, saía na rua, e aí a sua mãe falava para você, volta cedo, porque senão o homem do saco vai pegar você. Né? Ou os amigos da escola falavam a loira do banheiro. Ah, tem uma loira lá no banheiro, né? Essas histórias não são verídicas, apesar da gente saber que eventualmente alguém aí passava pelas ruas raptando crianças, né? Mas esse personagem, o homem do saco, a loira do banheiro, eram personagens que eram mitos, inventados com um fim de passar alguma lição. O que a mãe queria? Queria que você, na hora certa, entrasse para dentro de casa. Que você não fosse para outra rua, distante, sem avisar. Então, essa ideia, a história não é real, mas ela teria uma finalidade de uma lição. Muita gente olha para o dilúvio pensando assim.
O dilúvio, então, segundo algumas pessoas, elas acreditam na Bíblia, mas elas olham para o dilúvio não como uma realidade que aconteceu, mas como uma história inventada, um mito, que no final das contas só teria que nos passar uma lição. Essa é uma visão. Os literalistas não. Os literalistas, o outro extremo, lê e diz, bom, se está escrito assim, é porque foi isso mesmo que aconteceu. E alguém que fica no meio, que seria o parcialmente literal, tá bom? Eu quero, para poder definir algumas questões que vão ajudar a gente a saber, assim, como que a gente se posiciona, né? Foi um mito? Eu entendo o texto como um mito, como literal ou parcialmente literal? Eu queria primeiro trazer umas informações que vão ajudar a gente a saber se ele é mito, literal ou parcialmente literal. Existem mais de 260 civilizações espalhadas pelo mundo, onde já foram descobertos documentos que relatam uma grande inundação. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você pensa no dilúvio, a Bíblia não é a única fonte que fala sobre esse evento. Existem muitas descobertas arqueológicas de civilizações antigas, né? Se você quiser saber sobre essas 260, você pode visitar esse endereço. Depois eu disponibilizo essa apresentação para vocês. E aqui estão relatados esses 260, e já existem até mais documentos de civilizações antigas, de 500 anos atrás, de 1000 anos atrás, de 2000 anos atrás, de 3000 anos atrás, com as linguagens mais diversas, pelo Oriente, lá na Ásia, na Europa, documentos antigos em que você descobre uma civilização falando algo do tipo, teve uma inundação no passado. Percebe isso? Então não é a Bíblia a única fonte de informação sobre um evento de inundação global. Muitas civilizações mencionam. E aí, quando você vê uma coisa dessa, para mim, isso é uma evidência de que o relato é verídico. Como que você teria, se o que está escrito aqui na Bíblia é uma mentira inventada, que seria um mito, né? Se o que está escrito aqui é uma mentira, qual é a chance dessa mentira ser inventada também por outras 260 civilizações? Esse é o fato. Esse grande número de documentos, registros, já começam a indicar que o evento realmente aconteceu. Muito provavelmente ele não é um mito. Eu vou mostrar alguns aqui que são mais... Cortou um pedacinho lá em cima, mas está escrito relatos extra-bíblicos sobre um dilúvio global. Então você tem relatos sumérios, babilônicos, outro relato sumérico, né? São os épicos. Eu já falei de alguns desses quando a gente teve aquela aula sobre a criação. Então o épico de Atrahasis, o épico de Ziusudra também, esses dois aqui falam sobre a criação e eles também falam sobre uma grande inundação global. Tem também o tablete da Arca. Veja a datação desses materiais, né? Naquela época não era nem livro como a gente conhece hoje. Eles escreviam em placas de pedra, em blocos de argila, né? Então essas escritas antigas, escritas cuneiformes, não são nem silábicas do jeito que a gente conhece hoje, elas já falam sobre um evento que inundou o mundo no passado. Tem um outro épico, que é o épico de Gilgamesh. Ele é um tablete, né? Essa daqui é uma foto do tablete 2, de um conjunto de 12 tabletes. E esse épico de Gilgamesh fala também da criação do mundo, na linguagem deles, né? Usa outros personagens. Eles não falam sobre Adão e Eva, não falam sobre Noé, mas eles falam sobre a criação através de outros personagens. Então é um fragmento datado do ano 1600 que fala sobre um dilúvio global, né? E é interessante que você pode, às vezes, até colocar lado a lado, numa tabela como essa, o relato de Gilgamesh, né, do tablete 11, que é onde está relatado o dilúvio, com o texto de Gênesis. E aí você compara os dois relatos, eles dois falam sobre a data do evento. Nos dois eventos há um barco. Nos dois eventos existem os seus ocupantes, a duração que esse dilúvio vai acontecer, o lugar aonde o barco repousa quando as águas baixam, pássaros sendo soltos no final e um sacrifício feito a algum deus ou alguma divindade. Então, olha que interessante, quando a gente começa a olhar para esses documentos antigos, eles são para a gente uma fonte que dá garantias
Então, assim, se alguém não quer acreditar na Bíblia por ela ser um documento religioso, e o outro bocado de documentos que nós temos, achados arqueológicos, históricos, falando de um evento dessa natureza, de uma grande inundação? Esses outros documentos dão para a gente uma certeza de que realmente houve uma inundação no passado. E a gente pode fazer várias comparações desses documentos, depois vocês olhem isso com calma quando eu enviar para vocês, mas similaridades entre o épico de Atrahasis e o relato do dilúvio bíblico, você põe os dois materiais lado a lado, é muito interessante os paralelos que são vistos. Entre a epopeia de Gilgamesh e o relato do dilúvio bíblico também. Então, eles são idênticos? Não são. O épico de Gilgamesh e o dilúvio relatado aqui em Gênesis são iguaizinhos? Não. Lá em Gilgamesh, por exemplo, a arca é um cubo. Ela é quadrada, de lado quadrado, pela mesma lateral, lado e altura do mesmo tamanho. Um cubo flutuante. Não é assim que o dilúvio bíblico nos apresenta a arca. Então você vê, tem diferenças. Os personagens têm nomes diferentes. O período de inundação não é o mesmo. Existem diferenças, mas apesar dessas diferenças, que são naturais, por que são naturais? Porque esses textos, né, são de tradição oral. O que a gente percebe? Quando o dilúvio acontece, ninguém está escrevendo. Sabe quando você lê um evangelho? Jesus está fazendo as coisas, as pessoas estão vendo, e logo os apóstolos fazem um registro disso. Não havia ninguém, não havia um escriba. Alguém lá, um escrivão, escrevendo, registrando o dilúvio. O evento aconteceu. E depois de séculos, alguém, essa conversa, essa história de que houve uma inundação, essa história vai passando de geração em geração até que alguém registre. Mas essa distância entre o evento e o registro é um período de tradição oral. É aquela história que passa de pai para filho. E é natural que algumas divergências vão acontecendo ao longo das gerações até que aconteça o registro. Mas é interessante você perceber que, apesar de acontecer essas divergências entre o relato bíblico e os outros relatos que já foram encontrados, 8 elementos comuns acontecem em todos eles. Então você vai olhar na Bíblia, você vai olhar o épico de Gilgamesh, você vai olhar o tablete da arca, você vai olhar o épico de Ziusudra, você vai olhar o épico de Atrahasis, você vai olhar outros textos, outros documentos antigos que falam sobre uma inundação global, sempre todos eles concordam que aquilo está acontecendo por um ato de julgamento divino. Então os deuses estão, de algum modo, indignados com a humanidade e enviam a inundação. A Bíblia é isso que acontece, não é? Deus não está insatisfeito com a maneira como o homem está vivendo? Então, esses outros relatos todos, que não são bíblicos, dizem alguma coisa parecida. Os deuses estavam indignados com a humanidade, então eles enviam um julgamento por meio de uma inundação. Os deuses ordenam que seja construído um barco. Mesma coisa que a gente lê na Bíblia. Um homem é escolhido para ser salvo. Ele é um sobrevivente da inundação. Não só ele, mas a sua família também é salva. Então, você percebe que existe uma linha dorsal que faz com que o relato bíblico concorde com esses outros relatos arqueológicos que estão sendo descobertos. Volto a dizer, eles são 100% idênticos? Não. Mas essa linha mestra que faz com que todos esses relatos se identifiquem é uma sugestão muito forte de que o evento de fato aconteceu. Qual é a chance de tantas civilizações inventarem uma mentira tão parecida? Inventar mentira, todo mundo inventa agora. Tantas mentiras parecidas é bem difícil. Então a gente está percebendo que essa linha, essas semelhanças, né? E não para por aqui, mas você lembra que quando o Noé termina, o dilúvio termina e ele está quase para sair da arca, ele solta alguns pássaros, não é? Ele solta alguns pássaros. Esse evento da soltura dos pássaros também é visto nos outros relatos
Animais são preservados, não só essa família é salva dentro da arca, mas animais também. E no final de tudo, é realizado um sacrifício a algum deus ou a alguns deuses, né? Porque aquelas civilizações eram politeístas. Então, o que a gente percebe com isso? Não surpreende a gente encontrar relatos que são mais antigos do que o relato bíblico. Eu outro dia vi um rapaz comentando assim, né? Não sei se ele era teólogo, mas ele comentou assim: você sabia que Moisés, na verdade, porque o texto aqui de Gênesis é escrito por Moisés, né? Jesus faz essa afirmação, então a gente acredita. Você sabia que o relato de Moisés em Gênesis é só um plágio de outros relatos de outras civilizações antigas? O que é um plágio? Um plágio é quando alguém já fez alguma coisa, você copia e põe seu nome. Então é como se Moisés, ao escrever o dilúvio, não tivesse recebendo a revelação, mas estivesse copiando alguma coisa que ele leu em algum outro lugar, talvez até no Egito, onde ele foi instruído. E aí o rapaz usava como argumento, lá na explicação dele, que Moisés provavelmente plagiou porque os outros documentos são mais antigos do que o texto bíblico. Mas eu não tenho problema nenhum com isso. A Bíblia não se propõe em ser o documento mais antigo a falar sobre o dilúvio. Ela não se preocupa com isso. Não é porque foi descoberto um tablete na Mesopotâmia, datado de 500 anos antes do que o texto de Moisés, que o texto de Moisés não seja verídico. Moisés, de novo, ele não se propõe a ser o primeiro ou o único a falar sobre o dilúvio. O que ele se propõe é a falar a verdade. Então, não nos impressiona que haja relatos mais antigos do que o relato bíblico. A Bíblia não se propõe a ser a fonte primária, mas sim a fonte verdadeira. Eu posso ter documentos mais antigos do que a Bíblia falando sobre o dilúvio. Mas quando eu comparo a Bíblia com esses outros documentos, a quantidade de detalhes que ela traz é muito superior. A riqueza de informações, a gente tem o capítulo 6, 7, 8 e 9 para falar sobre esse evento na Bíblia. É muito texto, é muito detalhe, é muito mais do que a gente encontra nos outros tabletes, tá? Então Moisés não plagiou os mitos antigos. A quantidade de registros e as suas semelhanças apontam justamente para a realidade do evento. Os relatos sugerem que todas as culturas antigas compartilharam de uma mesma fonte oral, né? É isso que eu imagino aqui.